A avaliação do presidente Lula, a Quest também mostrou como é que está a avaliação do presidente da República. A gente tem a tela aí com esses dados. Vamos dar uma olhada. O presidente Lula tem avaliação negativa de 38% da população, positiva de 34%, regular 25%. Não souberam ou não responderam 3%. E aí, Dani? Então, o que a gente tem aí é um movimento... Lari, aquela, né? Você que está acompanhando a gente aqui já sabe, os meninos já estão comigo, já trabalham comigo há muito tempo, o coach já se acostumou à loucura, que é a gente falar com você que está acompanhando e com o pessoal que toca. Eu vou pedir para a Larissa colocar de novo no ar a arte que a gente tem, mostrando a avaliação, porque, Diego, a gente tem aquele mantra, né? O que importa em pesquisa é curva. O Alexandre dá aula disso, então, assim, eu vou falar aqui correndo o risco de passar vergonha, mas vamos embora. Então, o que importa em pesquisa é curva. Você vê que houve uma estabilização, né? Se você pega ali, a avaliação negativa vem de março para cá, caindo constantemente, ela recua na margem, mas você tem uma curva que te mostra uma queda consistente. E nas últimas 3 avaliações, ela estabilizou nesse patamar entre 37% e 38%. Então, significa que, no mínimo, o Lula parou de agregar rejeição. Se você pega a curva verde, né, que vai te mostrar a avaliação positiva, você tem claramente também. Primeiro, ela varia na margem de erro de 2 em 2 pontos, mas ela te dá uma trajetória consistentemente ascendente até chegar na última, do último mês para essa de agora, de 31 para 34, você tem um crescimento fora da margem, no limite, o que permite que a gente fale que a avaliação positiva cresceu. Quando você tem, e aí eu vou jogar a bola direto aqui para o Alexandre, porque para marqueteiro, para publicitário, para quem vai fazer campanha, o regular é sempre a massa que você acha que você consegue atrair para você o mais rapidamente possível. E ele está sempre nesse patamar, né, de 28% a 25%. O que significa também que o Lula não está perdendo esse eleitor que não o ama, sim, mas também não o odeia, né? Sim, é o que está aberto. Não é porque você tem aquela massa que não interessa o que ele não gosta, fale, ele não vai mudar de voto, né? Mas você tem essa massa aí, 20, 30, que estão abertos, estão dispostos e estão ouvindo. E o grande fator que nos últimos meses fez diferença foi, claro, o fator Trump, tarifaço, Eduardo Bolsonaro, que foi uma disputa que essa ala do bolsonarismo mergulhou com tudo, deu all-in e perdeu. E perdeu fragorosamente, tomou uma goleada. Então, no momento em que essa derrota fica muito clara e o eleitor percebe o que aconteceu e como essa história terminou, e a gente pode, de certa forma, considerar que a história está terminando ou terminou, esse patamar tende a ficar desse jeito, né? E o coach, o que achou da avaliação do presidente Lula, coach? Olha, tem uma diferença aí entre a avaliação do governo, né, e a avaliação do presidente Lula. A do governo é essa que vocês acabaram de mostrar. Isso. Né? Uhum. E a avaliação do presidente, da pessoa dele, 49 desaprovam e 48 aprovam. Ou seja, ele tem uma avaliação razoavelmente melhor do que o governo dele, né? Isso, pessoal, vou colocar aqui o gráfico na tela para a gente dar uma olhada na avaliação pessoal do presidente Lula. Veja aí os números que foram citados pelo... essa é a aprovação do governo. Isso, né? 49% desaprovam, 48% aprovam. Aquela outra que a gente mostrou é a aprovação do presidente Lula, é isso? Não, é do governo também, mas é porque é o seguinte, ali ele está tratando em 3 camadas, né? Ele não pergunta, entendi, você avalia que o governo é bom, ótimo ou regular, né? E aí, agora a gente tem uma outra pergunta, ela te dá 2 caminhos, né? O questionário é muito importante, né? Na hora do resultado da pesquisa. Eram 2 perguntas diferentes. Você aprova, aí, ó, tá aí, você aprova ou você desaprova o governo. Certo. E aí você tem 50-50, na real, tá empatado, mas de novo eu chamo a atenção para o nosso telespectador para a curva, porque é o que a gente chama, né, já ia chamar de além aqui, ó, hein, Alexandre? Por favor. A boca do jacaré, né, ela se encostou, você vê que ela vinha à distância 57,40 na primeira medição dessa série que a gente tem de 25 ali na nossa tela. O que desaprova era muito maior, né? Muito maior, é uma distância de 17 pontos. E aí, de março, é março mesmo, gente? Tô cega aqui, é março, né? De março até essa última pesquisa agora de dezembro, praticamente você tem um empate. E isso aconteceu, vem se sustentando desde outubro. E aí eu acho que o Alexandre toca no ponto central, que é
teve um choque de realidade, né? Para o eleitorado que estava ali na centro-direita, talvez, e viu a bateção de cabeça que foi o Eduardo Bolsonaro, punindo o setor produtivo todo, né, Couto? Por conta da tentativa de cercear, travar o julgamento do pai, punindo o ministro Alexandre de Moraes com a Magnitsky, celebrando isso, celebrando o tarifaço num primeiro momento, depois entende que aquilo ia dar muito ruim. O Lula, sabiamente, aí o Tarcísio aproveita e escorrega na casca da banana também, falando que o Lula tinha que entregar logo tudo que o Trump queria. Não, me manda lá que eu negocio. Um negócio assim muito... Então, acho que as pessoas foram olhando e foram falando... Aí, junta com isso, você teve recorde atrás de recorde atrás de recorde da Bolsa, o dólar... porque o Trump também não está se ajudando, né? A realidade também bateu na porta dele, foi obrigado a recuar no tarifaço e ainda recuou na Magnitsky. Então, assim, o Lula sai desse episódio muito maior do que entrou. Acho que nem quem apostava muito na habilidade do presidente da República, que é um negociador por natureza, né? Começa no movimento sindical fazendo o quê? Negociação. Nem quem apostava nesta capacidade achava que o resultado seria tão bom em tão pouco tempo. Sem dúvida, isso impressionou. Lula é um sujeito de muita sorte, né? Não entendi, Couto, fala de novo. Não, o Lula é um sujeito de muita sorte, porque, na verdade, essa melhora dele na pesquisa se deve muito aos adversários, tanto aos bolsonaros como ao Donald Trump, que foi o grande cabo eleitoral do Lula nesses últimos meses, né? O Duda Mendonça, que trabalhou na campanha do Lula em 2002, foi a primeira vitória, ele fazia um cálculo que eu acho que era correto e continua valendo até hoje. O povo brasileiro se divide assim: 1/3 vota no Lula e no PT, 1/3 é antipetista, vota contra o Lula e o PT. E o outro terço é o que decide as eleições. Tem sido assim desde a primeira, em 1989. Né? É esse terço do meio aí que sempre acaba decidindo. E nos últimos meses o Lula conseguiu atrair uma parte desse eleitorado de centro, que vai ser decisivo na eleição. A grande diferença de 2002 para cá são as redes sociais. As coisas reverberam numa velocidade muito grande. Naquela época, as notícias, elas eram muito mais, vamos dizer, o ciclo era muito mais lento. Saía uma notícia, as pessoas iam absorvendo. Hoje não, hoje acontece uma coisa de manhã, você já tem curva eleitoral mexendo de tarde, né? A velocidade, o impacto. Porque hoje o político, como as celebridades, eles são filmados o dia inteiro, eles falam o dia inteiro. Eles estão. Então, essas curvas elas são muito mais dinâmicas. Pro bem e pro mal, né, Alexandre? Pro bem e pro mal, exatamente. Porque é engraçado isso. Voltando aqui ao episódio tarifácio, eu acho que o Couto vai na veia quando ele fala, olha, essa melhora tem muito a ver com os erros dos adversários. Foi muito interessante do ponto de vista de análise de comunicação, e aí eu acho que você pode me ajudar muito nisso, ver, Sarza, e a gente estava meio que no ar, né? Como os principais propagandistas, né, da força dos Estados Unidos como, digamos, motor de pressão da justiça do Brasil, demoraram e bateram cabeça para encontrar um discurso. Então você teve o Eduardo Bolsonaro praticamente chora, né? Ele lá com profundo pesar, que eu lamento e tal. Já o Flávio tentou dar uma outra roupagem, né? Dizendo, não, olha aí, o Trump está reconhecendo a votação do PL da dosimetria, um avanço da anistia. Então, assim... Até para encontrar um caminho que mobilizasse a base, eles tiveram dificuldade. É porque eu acho que também tem um ponto que eles estão muito mal acostumados. A base deles meio que engole tudo, né? Então eles foram perdendo um pouco o lastro da realidade. Só que eles esqueceram que no caso do Donald Trump era diferente. O Donald Trump ele tem uma agenda própria, ele tem os interesses próprios do país dele. O Brasil é um item em 5.000 da vida dele. Então isso é uma coisa que eu falava desde o começo e muita gente achava que eles estavam conseguindo manipular o Trump e tal. E eu falava desde aquela época, gente, esse homem, ele tem um livro que chama Arte da Negociação, que ele publicou em 87. E ele trabalha do mesmo jeito há 40 anos. O que ele faz? A vida dele é negociar. Então ele tem uma negociação com você, o que ele vai fazer? Ele vai botar um preço aqui em cima e vai ficar te xingando. Aí, daqui a pouco você chega e topa vir pra cá, que era o que ele sempre queria desde o começo, aí ele vai te abraçar, vai falar great guy, fecha o negócio e vai pro próximo. Sim. Entendeu? Ele faz isso há 40 anos.
entendeu? E quando ele começou a xingar, porque o Brasil, que não sei o que e tal, eu já falava, gente, isso é como ele sempre faz com qualquer negócio. Se ele for comprar café na padaria, ele vai fazer isso. Entendeu? E aí o pessoal, não, o Eduardo chegou a sugerir que o porta-aviões, o S-Ford, quando veio para o Caribe, eles estavam pensando em invadir o Brasil, sabe? Esse foi o Eduardo. Eles estavam nessa. Então, quando a realidade bate, o que o Trump faz? O Trump já abraçou até o Kim Jong-un. Entendeu? Quando ele chega onde ele quer chegar, great guy, abraça e toca o barco. Daqui a 15 minutos ele nem lembra mais de você, já está tocando a vida para frente. Exato. Então, esse foi o grande erro. Fala, Couto. Viu, Alexandre, isso que você falou das redes sociais é um fato importantíssimo, né? Que não tinha... Teve importância a partir de 2018, na primeira eleição do Bolsonaro, que foi decisiva, né? E isso mostra uma coisa também, que os candidatos não podem errar. O erro é, às vezes, imperdoável. Você falou, um erro de manhã se reflete na pesquisa à tarde, né? Então, o presidente Lula, às vezes, escorrega nos discursos e fala coisas que não precisava e tal, que só vão contra ele mesmo, né? Eu me lembro, quando eu trabalhei com ele, eu falava alguma coisa, vamos fazer assim, assado, ele virava para mim e falava, e o que nós ganhamos com isso? Acho que essa pergunta o Lula tem que fazer toda vez antes de falar. Antes de fazer um discurso, perguntar para ele mesmo, o que eu ganho com isso? A impressão que me dá que do jeito que estão as coisas hoje, vistas de hoje, se o Lula não fizer mais nada e se não falar mais nada, ele caminha para a vitória, porque os adversários se ocupam de ajudá-lo. Por enquanto, claro que isso pode mudar e tal, mas por enquanto o Lula não pode errar, não pode, e porque numa eleição em que as redes sociais são tão importantes, é importante jogar no erro do adversário. É isso que muitas vezes define os rumos de uma campanha.